Amém? Ó Senhor Jesus, amém. Eu estava aqui na minha leitura diária da Bíblia e eu cheguei no livro de Jó. E o capítulo de Jó, capítulo número 5, me tocou bastante. Que é o discurso que um amigo dele, chamado Elifaz, né? Ele tenta aconselhar Jó, né? Não sei, quem conhece a Bíblia sabe da história de Jó. Jó não teve erro nenhum com Deus e simplesmente muitos males lhe aconteceram. E diante desses males, os amigos se aproximaram dele e falaram com ele. Em Jó 5 tem um discurso de um homem chamado Elifaz. Ele fala sobre sofrimento humano, busca por Deus, né? E a correção divina, a correção de Deus. Porque é o seguinte, culturalmente, na época de Jó, quando muita coisa ruim acontecia com uma pessoa, principalmente uma pessoa seguidora de Deus, acreditava em Deus, os povos acreditavam que é porque aquela pessoa tinha cometido algum pecado. E Deus estava corrigindo aquela pessoa, né? E a correção de Deus é uma correção boa, né? E durante essa correção tem aqui no capítulo, os versículos 1 a 7, né? Que ele fala assim, ó. Grita para saber se alguém te responde, a qual dos anjos procurarás? Porquanto o ressentimento destrói o insensato, e a inveja aniquila o falto de sabedoria. Vi o louco estabelecer raízes, contudo, de repente, toda a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos não alimentam a esperança de se verem seguros, humilhados nos tribunais, às portas da cidade, não há quem os queira defender. Porque naquela época, né, os tribunais eram na porta da cidade, onde eram feitos os julgamentos. Voltando aqui. Os esfomeados devoram a tua messe, colhendo tudo o que podem, até mesmo os espinhos, e sedentos e gananciosos sugam seus bens e economias. Pois o desespero não aparece do pó, nem a aflição brota da terra. Entretanto, o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima. Aqui, né, o Elifaz ele fala sobre a natureza do sofrimento, né, e o destino de quem não segue a Deus, né, daquelas pessoas insensatas, né, que só vão se dar mal pessoas que não seguem ao Senhor, né. Aí aqui no versículo seguinte, do 8 ao 16, ele faz de aconselho a Jó a buscar a Deus. Porque ele não sabia o que estava acontecendo, nem Jó sabia, né? Era só uma questão entre Jó e o Satanás, né? Entre Jó, não, entre Deus e o Satanás. E Jó não sabia o que estava acontecendo ali. Nem ele faz. Então, quando ele faz, já estava achando que Jó tinha cometido algum pecado, né? Aí no versículo 8 ao 16 já fala: se fosse no meu caso, eu procuraria mais a Deus e lhe entregaria o meu problema. Mas Jó não sabia qual era o problema, né? Se fosse no meu caso, ele realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Isso que eu acho bonito ele falando, sabe?
derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Levanta os abatidos e os desanimados e chorosos são exaltados em segurança. Frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Amém? E depois do versículo da frente aqui, né, do 17 ao 18, ele fala sobre a disciplina de Deus, sinal de cuidado aqui no 17 ao 18, né? Vamos ver aqui, ó. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais desprezes a repreensão de El Shaddai onipotente. Nessa tradução aqui da King James, né? Pois ele é quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Mas com suas próprias mãos pode curar. Pois é ele quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Mas com suas próprias mãos pode curar. Aleluia! De 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Amém? Ele crê aqui que Jó buscando a Deus vai ser restaurado. Errado ele não está. Errado ele não está. E o que mexe comigo aqui é porque quando eu estava lendo, me passou um filme da minha vida em que eu estive bem, tranquilo, até demais, me acomodei. E numa época em que era para eu estar buscando a Deus, não busquei. E aquele negócio, né? Quando a gente tá na bonança, a gente esquece, né? De Deus. Esquece até dos nossos pais aqui na terra, né? Os pais de sangue, de carne, né? E às vezes, mesmo estando mal, o orgulho não deixa, né? A gente pedir ajuda. No entanto, o que me surpreende aqui nessas leituras que eu ainda estou lendo o livro de Jó, e eu sei a história, eu estou lendo, mas eu sei a história, é que mesmo diante de todas as tribulações, do pior cenário possível, que é a perda da saúde, eu falo mesmo, Jó sofreu mais que a maioria dos que estão aqui na Bíblia e a maioria das pessoas. Porque quando você perde a saúde, eu vi isso com meu pai. E você perde a capacidade, a autonomia de fazer as coisas, se virar. Se você tiver sem dinheiro, como é que você vai trabalhar se não tem saúde? E sem saúde e sem dinheiro, outra coisa que eu percebi muito na vida do meu pai, que é os amigos. Que é muito fácil quando você está com saúde. É muito fácil quando você está com dinheiro. É muito fácil. As pessoas se aproximam. Se você está bem, eles querem a sua companhia. Eles querem te chamar para festas. Não tem nada de errado nisso. Às vezes até nós somos esses maus amigos. Às vezes um amigo nosso está no hospital. Às vezes um amigo nosso está passando dificuldade. Um amigo nosso está doente.
Ah, mas eu não sabia. Porque você não acompanhou a vida desse amigo. Você não era amigo dessa pessoa. Porque quando você é amigo da pessoa, você liga para a pessoa. Aí você acaba descobrindo. Você troca ideia com a pessoa. Troca figurinhas, né? Como se diz. E Jó, no entanto, ele era um homem tão abençoado que ele tinha amigos. Ele tinha amigos que ficaram do lado dele ali no momento da doença. Muitas vezes falando, vamos dizer, bobagens, porque eles acreditavam que, tudo que estava acontecendo com o Jó era por causa de algum pecado que ele tinha cometido. Mas todos eram fiéis a Deus. Você vê pelas palavras dele, só palavras bonitas em relação a Deus. Principalmente se ele faz aqui, ele fala muito bem. Mas nem Jó, até Jó ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou perdendo tudo? Perdeu filho, perdeu família, né? A família, os bens, a saúde, que é o principal que eu acho, porque eu acho que se deixasse a saúde de Jó, esse homem ia trabalhar e não ia passar aperto, não ia passar fome, não ia passar dificuldade. Mas esse homem, ele tinha amigos, amigos mesmo, e ele foi abençoado, porque Jó sabia do caráter dele, e no final, claro, muitos aí já sabem, mesmo sem ter lido a Bíblia, que Deus restituiu tudo para Jó. E esse versículo, esse capítulo 5 me tocou muito porque diz muito sobre isso. Ele fica ali do lado, achando que é por causa de Jó cometer algum pecado. Ah, Senhor Jesus. E pede a Jó que busque a Deus para ele ser restaurado, mas Jó em momento nenhum abandonou Deus. Em momento nenhum. Ele fica, vou falar sinceramente, ele fica putaço, porque ele não tá entendendo nada. Às vezes acontece coisas na nossa vida. Deus deixa às vezes o mal nos tocar para nos disciplinar. E às vezes a gente não vai entender os propósitos de Deus. Mas mal pra gente Deus não quer. Tem até uma parte aqui que Jó fala que ele vai voltar a ser pó, que ele não mais existirá, que quando eles vão irá procurá-lo, não vão mais achá-lo, porque ele não mais existirá. Isso é profundo, gente. Pois é, tô lendo a Bíblia, quis compartilhar isso aqui, tá? É maravilhoso, maravilhoso esse livro. Amém? Então é isso aí. É meu canal, faço meus vídeos. Quem quiser compartilhar aí, gostar, achar que fez algum sentido. Esse vídeo aqui ficou meio aleatório assim, mas é que me tocou. Me tocou muito. Amém? Ó Senhor Jesus.